Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e no vídeo de hoje eu trago a resenha do livro O Pomar das Almas Perdidas, da autora somali Nadifa Mohamed. Esse livro que foi publicado originalmente em 2013 e a edição que eu tenho é de 2014 da editora Tordesilhas. E esse é um livro que completamente representa o projeto aqui do canal Volta ao Mundo em 50 livros. Além da escritora ter nascido na Somália, ela vai retratar uma história que se passa em sua cidade natal, a cidade de Hargeisa. E esse é mais um daqueles livros que me faz ter fé na beleza desse projeto, de conhecer coisas novas, de conhecer novas culturas, novos países. Esse projeto que foi inspirado no projeto Volta ao Mundo em 198 livros, da Camila Navarro. E fazendo um pequeno exercício, eu percebi que tudo que eu conhecia da Somália antes de ler esse livro datava da década de 80 para cá, exceto a sua localização geográfica. O que eu lembrava era da fome, dos piratas, do radicalismo islâmico e da mutilação genital. Mas esse livro me faz compreender que o país é muito mais do que isso. O povo somali não nasceu junto com a guerra civil e é isso que vamos aprender com nossas três protagonistas mulheres de 3 gerações diferentes, de classes sociais diferentes e de mentalidades diferentes. São mulheres cujos destinos se cruzam 2 vezes nesse livro para contar-nos uma história pouco conhecida. A primeira personagem é a Deco, uma garotinha de 9 anos que vive num campo de refugiados e que desconhece o pai e a mãe que a abandonou lá. Foi uma personagem por quem eu nutri um enorme carinho e por quem eu torci muito aqui ao longo do livro. A segunda personagem é a Filzan. A Filzan é uma jovem soldado ambiciosa que foi criada pelo pai tirano, que com certeza influenciou a sua vida e também ajudou a construir o seu caráter. Se eu pudesse a definir, eu diria que é uma mulher com a alma quebrada, que acha que o poder a livrará da misoginia, mas ela está enganada. Eu vou citar aqui um trecho em que ela fala sobre a diferença de tratamento e de moradia entre as mulheres e os homens soldados. Na página 185, ela relata que as rações das mulheres eram reduzidas, não pelos ratos do armazém, mas por colegas soldados que cortavam os sacos de arroz ou abriam buracos nos barris de óleo. Filzan deseja poder delatar os culpados, mas eles estão escondidos atrás de uma cultura de venalidade. Já a nossa terceira personagem principal é a Kausar, uma viúva idosa que nunca se recuperou da perda trágica de sua filha adolescente. E o que a mantém em pé é justamente o aconchego do seu lar, o seu pomar tão perfeitamente cuidado e também a sensação de pertencimento à comunidade e às suas amigas. O livro é dividido em 5 partes e a primeira parte é justamente o encontro dessas 3 personagens no estádio, no aniversário em comemoração à Revolução. Essa mesma revolução que colocou um ditador no poder após a independência do país, que foi colônia italiana, francesa e britânica, predominantemente britânica. E esse ditador se chamava Siad Barre. Ele implantou uma ditadura islâmico-socialista, ele desintegrou a importância dos clãs e colocou uma nova denominação no lugar, a denominação de camaradas. No início, seu governo até tinha apelo popular, ele era bem visto, mas começou a declinar após a guerra contra a Etiópia, chamada Guerra de Ogaden. O governo creditou a derrota ao pouco apoio de Cuba e da União Soviética e o que aconteceu foi que se tornou cada vez mais um governo repressor e a Frente de Libertação Nacional, que era um grupo de oposição, cada vez mais se fortaleceu. E eu vou ler aqui alguns trechos do livro para que vocês possam compreender que contexto social, econômico e político se vivenciava no início dessa história. Página 126. Ele avisara que o governo era capaz de tudo, porque via o país como uma tela branca que podia pintar do jeito que quisesse. A polícia, o exército e os burocratas eram apenas os pincéis que eles usavam. Página 121. Primeiro, os médicos do hospital de Hargeisa foram presos por tentar melhorar as condições de seus pacientes. Depois, quando eles foram sentenciados à morte, irromperam as manifestações estudantis e, finalmente, a Frente de Libertação Nacional, formada por somalis que viviam em Londres. Página 155. Uma personagem se interroga: como poderiam executar 10 médicos por organizar uma limpeza do hospital? No máximo, eles seriam demitidos por fazer seus superiores parecerem ineficientes. E é nesse mundo em pré-ebulição que as 3 se encontram no aniversário da Revolução.
A Deco foi dançar uma coreografia em homenagem ao ditador junto com outras amigas do campo de refugiados para ganhar em troca sapatos. Enquanto isso, a Kawsar e suas amigas eram obrigadas a assistir essa comemoração e a Filzan estava lá trabalhando, tentando impressionar enquanto policial. Acontece que logo no comecinho do livro a gente fica sabendo que Deco erra a coreografia e ela acaba sendo espancada. A Kawsar decide intervir e Filzan acaba detendo a Kawsar por ir contra a autoridade. A partir daí, as suas vidas correm em separado. As próximas 3 partes vão ser de pontos de vista de cada uma dessas 3 mulheres. A parte final vai ser o fechamento da história junto com... a parte final é o fechamento da história junto com a eclosão da Guerra Civil. E esse é um livro lindo, apesar de ser triste, o final é lindo. E eu vou comentar aqui com vocês agora, brevemente, sobre alguns pontos que me chamaram a atenção nessa história. Primeiro ponto, que sororidade linda que a gente lê no começo do livro, entre a Kawsar e as suas amigas. É muito difícil de você encontrar uma coisa semelhante na literatura. Sim, aqui também existe a rivalidade entre as mulheres, isso é uma realidade, mas aqui a sororidade tem muito mais força. E o segundo ponto que eu vou comentar e que me deixou verdadeiramente chocada é sobre a mutilação genital. Eu não tinha ideia de como era esse aspecto cultural da Somália. Para vocês terem uma ideia, isso é década de 80, foi quase ontem. Eles tratam a mutilação genital como circuncisão feminina, como um ato de amor. E aqui lendo o livro você consegue compreender por que 98% das mulheres somalis foram submetidas a esse procedimento. Eu vou ler aqui para vocês um diálogo da página 95 que fala um pouco sobre esse tema. Olhe para você, ninguém a amou o suficiente para circuncidá-la. Você é selvagem e suja. Página 131. Fosse quem fosse a feiticeira velha e amarga que imaginara esta prática nos tempos pagãos, ela deve ter convencido os outros de que este era o jeito de separar as fortes das fracas, as meninas que não conseguiam sobreviver e que não valiam o leite que era preciso para criá-las. Outra curiosidade que eu tive foi olhar as fotos antes da guerra, principalmente da capital Mogadíscio, que a Filzan aqui no livro comenta que é uma cidade linda, com vários prédios brancos, contrastando com o mar azul. Infelizmente, essa cidade que era tão bonita, hoje é palco da destruição. E esse, por fim, é um livro que eu recomendo muito a todos vocês que assistem aqui o canal. E se gostou do vídeo, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!